Esse é um projeto da Igreja para Sempre. Nos acompanhe nas redes sociais que estão aqui debaixo da descrição. O que a Bíblia pode nos ensinar a respeito de planejamento? O que ela nos fala sobre nos planejarmos? E como que esse planejamento bíblico, como que essa reflexão pode nos ajudar com como a gente interage, como a gente se relaciona com as outras pessoas, relaciona com nossos projetos e até mesmo como isso pode influenciar o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia, quando fala sobre planejamento, ela vai falar muito diretamente sobre um comportamento que temos tido muito hoje em dia, que é a nossa ansiedade. E é sobre isso que o Palavras de Fé hoje quer falar um pouco. Amém? Bom, eu sou Everton, eu sou da Igreja para Sempre de São José dos Campos, eu atuo nesse ministério de São José dos Campos como líder da mídia e enquanto líder da mídia, enquanto parte integrante de toda da equipe que está trabalhando para transformar esse projeto em um projeto viável, esse projeto que muitas pessoas têm trabalhado, que pessoas têm se envolvido, têm doado o seu tempo para estar aqui, seja a equipe de filmagem, de edição, a nossa equipe técnica, e tudo isso a gente pede uma coisa somente. A gente faz isso por você, a gente monta esse projeto, a gente entrega todo esse conteúdo pedindo uma simples coisa, que você se inscreva no canal, que você ative o sino de notificação, tire uma foto, compartilhe em suas redes sociais para que a gente consiga alcançar mais pessoas com essa mensagem, que outras pessoas possam ser impactadas, assim como eu acredito que Deus irá falar ao seu coração. Que a gente use essa ferramenta das redes sociais como uma ferramenta de evangelizar, como uma ferramenta de levar boas novas para as pessoas, assim como Jesus fez no primeiro século, no começo da igreja, no movimento dos discípulos, que a gente continue esse trabalho utilizando as diversas ferramentas que hoje a gente tem em nossa disposição. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clique no inscrever-se, ative o sino de notificação e também siga as nossas redes sociais. Isso é muito importante para que você acompanhe os outros programas e as nossas outras programações. Todas as quartas-feiras e todo domingo, às 17 horas, nós temos nosso culto online, diretamente pelo YouTube. E toda segunda-feira tem uma mensagem abençoada para você com palavras de fé. Legal? E se você precisar de algum aconselhamento, se você precisa de algum suporte, se você quer enviar alguma mensagem ou precisa de alguma informação, aqui embaixo do vídeo você também tem acesso aos nossos números de WhatsApp. Você pode enviar uma mensagem, uma pessoa vai ter total prazer de te atender, de te auxiliar, de dar a informação que você precisa. Beleza? Não precisa ser durante a programação, não precisa ser durante o vídeo, isso pode ser durante toda a semana. Então pegue esse número, salve esse número e se você estiver precisando de alguma coisa, tem uma equipe com total disposição, com muito prazer em te atender e em conversar com você. Amém? Bom, então vamos para lá. Eu dei uma introdução falando um pouco sobre essa questão do planejamento e como que esse planejamento influencia na nossa vida cristã. A Bíblia, ela usa algumas analogias quando ela fala sobre a vida cristã, quando ela fala também sobre a nossa vida, né? Quando a gente fala sobre cumprindo o nosso propósito na Terra. E um deles é usar o exemplo da corrida. Paulo, em suas cartas, ele usa muito falando sobre a corrida da fé, sobre ele ter completado a corrida, sobre sermos como pessoas numa corrida, num estádio. E todos esses exemplos, quando a gente fala sobre corrida, nos vem uma ideia de pessoas em alta velocidade. Mas a corrida, ela é muito mais do que isso. A corrida é muito mais do que a gente sair correndo pela rua. Quando a gente fala sobre a nossa vida ser uma corrida, ela pode ser analisada de um jeito muito mais reflexivo. E se a gente dividir essa forma reflexiva de falar sobre uma corrida, de falar sobre a nossa trajetória, de falar como que a gente caminha, como que a gente faz para conseguir alcançar os nossos objetivos, a gente consegue encontrar muitas reflexões que vão ser de grande valia para a gente. E hoje eu quero separar 3 princípios. Quero falar sobre 3 princípios que nos ajudam a entender essa corrida e com certeza vai te levar a várias reflexões sobre projetos que você está tendo, sobre dificuldades ou sobre desafios ou então sobre coisas boas que têm acontecido na sua vida e como que você deve se comportar, como que você pode utilizar das reflexões que a Bíblia te traz, que a Bíblia nos traz
para conseguir interagir com esses acontecimentos. Bom, quando a gente fala sobre uma corrida ela é muito mais do que a gente está saindo correndo. Uma corrida não é somente sobre como se vai e também para onde se vai. Então, quando a gente fala sobre ter uma corrida, a gente precisa se preocupar sobre como a gente vai fazer essa corrida e para onde a gente está indo. Então, uma corrida ela precisa ser uma vida, nossa vida enquanto corrida, ela precisa ser um pensamento estratégico. A gente precisa ter uma estratégia, a gente precisa ter uma análise sobre como a gente irá correr e também para onde a gente irá correr. Os 3 princípios que eu quero levantar para a gente falar hoje sobre corrida, o primeiro deles a gente precisa saber para onde se está indo. Em 1 Coríntios 9:26, Paulo ele fala muito sobre isso. Ele nos dá uma reflexão falando que ele não corre como quem não tem destino, ele não dá um soco como quem soca o vento, ele não faz um esforço em vão. Ele tem um propósito definido e é isso que a gente precisa ter claro em nossa trajetória. A gente precisa ter claro para onde a gente está indo. A gente precisa ter claro por que estamos fazendo aquilo que estamos fazendo. Cada viagem, cada destino, para cada lugar que a gente vai, exigirá de nós um tipo de preparo e um tipo de comportamento. Se a gente fala que a gente vai no final de semana, poxa, tá um calor legal, tá um sol bonito, então a gente vai para a praia. Poxa, eu vou programar uma viagem para que eu vá para a praia, eu vou para o litoral. Bom, o preparo que a gente tem para lá, as roupas que a gente vai levar, a alimentação que a gente vai preparar para levar para lá é muito diferente se a gente disser que a gente vai para um lugar frio, se a gente vai para o sul do país. Então, se a gente for para o sul do país, é um preparo diferente se a gente estiver indo para o litoral. Então, quando a gente sabe o nosso propósito, a gente se prepara para aquele propósito. Por que isso nos ajuda? Porque a gente, quando entende isso, a gente para de se comparar. Quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente não fica usando comparações com o destino de outra pessoa. A gente não vai ficar falando, poxa, mas por que eu estou tendo que levar tanta blusa e aquela pessoa só está indo de regata? Porque ela está indo para um lugar diferente de nós. Porque ela está numa trajetória, ela está num destino diferente. Às vezes porque aquilo é o destino dela e às vezes porque ela não sabe para onde ela está indo. Então às vezes não é que você esteja com muita carga, que esteja pesado, não significa somente que você está mais cansado e que para o outro está mais fácil. Às vezes você está assim, às vezes você está passando por isso exatamente porque você sabe para onde você está indo e você está se preparando para aquilo. Então significa estar preparado nos acalma em não comparar com as outras pessoas e saber que aquela etapa que a gente está vivendo, ela também é necessária para aquilo. Ela é necessário que a gente tenha aquele comportamento para a gente chegar aonde a gente quer chegar. De um modo contrário, se a gente não tiver isso, se a gente não se preparar em levar blusa para a gente conseguir ir para o sul do país e a gente achar que a gente vai de qualquer jeito, que a gente vai chegar lá, porque é só pegar a estrada e ir para lá, a gente vai ter uma experiência muito ruim quando a gente chegar lá. E nisso a gente vive, em muitos lugares que eu cheguei isso aconteceu, e com muitas pessoas a gente acaba acompanhando isso. As pessoas chegam em lugares sem estar preparada para aquele lugar. E aí a experiência daquele lugar, algo que se criou uma expectativa de que aquele lugar seria excelente, seja um novo emprego, seja uma cidade que você muda, seja um novo relacionamento, seja uma igreja que você está visitando, ou seja um familiar que você foi visitar e você não teve nenhum preparo para aquilo, não existiu nenhum cuidado para como que você ia viver aquela experiência e acaba que algo que era para ser muito legal se torna uma experiência frustrante, se torna uma experiência pesada. Você não consegue aproveitar aquilo, não porque o lugar tem um problema, mas porque você não se preparou para aquilo. Então, como a gente vai para lá, é muito importante a gente saber para onde se está indo. E quando a Bíblia fala que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, buscar o reino e a sua justiça, quando a gente entende isso, a gente consegue saber o que é buscar o reino de Deus e o que é buscar a justiça do reino. Quando a gente fala sobre justiça, a gente vê uma ideia de tribunal na nossa cabeça. E existe uma confusão muito comum que acontece. A gente confunde justiça de Deus com o juízo de Deus.
E quando a gente pede por justiça, quando a gente tem sede de justiça, na verdade, muitas vezes a gente está enganado, querendo o juízo de Deus. A gente quer que Ele chegue e julgue aquilo que é prometido para o final dos tempos, a gente quer que aconteça agora e que Ele dê uma sentença sobre aquilo que está acontecendo. E quando a gente fala sobre justiça, não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala sobre justiça social, sobre uma justiça econômica, quando a gente fala sobre uma justiça na distribuição de algo, sobre uma reforma, seja qual ela que seja, agora na política a gente tem visto muitas reformas sendo solicitadas, o que a gente quer saber sobre essa justiça é posicionar cada coisa em seu devido lugar. A justiça de Deus, a compreensão da justiça de Deus, a compreensão do reino de Deus é saber que cada coisa tem um tempo e um lugar para estar. Quando a gente entende sobre essa justiça, entende sobre esse reino, a gente sabe que a gente tem um lugar para estar. A gente sabe que a gente tem um lugar para ficar posicionado, a gente sabe que a gente tem uma função para executar e aí sim a gente consegue ter uma tranquilidade. Então por que as demais coisas são acrescentadas? Porque os próximos passos, eles só são mostrados a você, Deus ele só consegue te mostrar o próximo passo, as demais etapas, as demais tarefas, sejam elas tribulações, dificuldades, sejam elas também conquistas, quando a gente entende onde é o nosso lugar. Se a gente não estiver aonde a gente deve estar, não tem como Ele apresentar para você o que vem depois daquilo. Porque a gente ainda não compreendeu a nossa razão de existir, a gente ainda compreendeu o nosso propósito. Então a primeira coisa para a gente ter uma corrida de vida, uma corrida da vida saudável é entender para onde estou indo e por que estou indo para lá. Então saber isso é buscar o reino de Deus, é entender a justiça dele, é parar de se comparar com o outro e entender que cada um tem uma corrida, cada um tem um destino, uma razão de ser, uma razão de existir. Então não adianta a gente querer se comparar e também desejar que o outro tenha o nível de preparo, o nível de cobrança, o tipo de comportamento que a gente deve ter. Porque às vezes a gente quer impor para o outro um propósito que na verdade é nosso. Às vezes a gente quer, no lugar que a gente vive, no trabalho que a gente exerce, no lugar que a gente trabalha, a gente quer que o outro corrija algo que às vezes é nossa função corrigir. Então a gente quer impor o juízo em cima daquilo e não entender a justiça em cima daquilo, de que a gente tem capacidade, nós temos um propósito para executar. Então se você consegue tirar alguma reflexão, algo que você possa usar disso para acalmar os ânimos em alguma área na sua vida, que a gente consiga fazer isso. E isso com certeza vai nos tirar uma primeira parcela da ansiedade da vida, que é saber para onde se vai. Qual o segundo princípio que a gente entende quando a gente fala sobre uma corrida? É respeitar o tempo de cada coisa. Eu não vou ler o texto inteiro, mas em Eclesiastes 3, de 1 a 8, a Bíblia fala sobre o tempo de cada coisa. Há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de edificar e tempo de destruir, de derrubar, há tempo de sorrir e tempo de chorar. E a gente entende que existe um tempo para cada momento da nossa vida, para cada situação, para cada humor que a gente convive, que a gente vive, para cada situação, ele acaba tendo um tempo para a gente respeitar aquilo. Existe uma etapa. A gente viver uma vida que não tem essas diferenças, essas mudanças, é uma vida desequilibrada, uma vida só de choro, uma vida só de riso, uma vida só de construção, ou uma vida só de destruição. A gente começa a viver vidas desequilibradas. Então o equilíbrio da vida é entender que existe um tempo para cada coisa. E em Mateus 6, 25, diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestuário? O que essa palavra nos diz? Quando a gente respeita o tempo de cada coisa, a gente organiza a nossa vida por prioridades. A vida ela é repleta de necessidades, mas se a gente não organiza essas necessidades por prioridades, a gente coloca o carro na frente dos bois. E aí as coisas começam a acontecer de um jeito desequilibrado e muitas coisas deixam de acontecer por conta disso.
Se a gente não organiza essas prioridades e a ordem de fazer as coisas, a gente não consegue muitas vezes chegar ao nosso destino. Quando o texto de Mateus, ele fala que a gente não deve se preocupar com isso, não significa que isso não tenha importância alguma, mas isso significa que não deve ser a nossa prioridade número 1. Que a gente deve ter uma ordem de prioridade para a gente fazer as coisas. Porque se a gente não tiver essa ordem, algumas coisas podem impossibilitar que outras aconteçam. Por exemplo, às vezes a pressa de se resolver todas as necessidades faz com que a gente, ao invés de às vezes buscar uma especialização ou fazer um novo curso ou fazer uma faculdade, a gente queira comprar um carro e entrar no financiamento e fazer uma compra que a gente não tem possibilidade, ou às vezes a vontade da gente ter um relacionamento, a gente faz com que a gente entre em qualquer relacionamento já de começo e comece a namorar com um mês de afinidade ou de conhecer a pessoa, e faz com que a gente tenha muita pressa e a gente pega tudo aquilo que a gente realmente precisa da vida e aquilo que a gente entende que é uma necessidade para aquele momento, mas faz com que a gente erre a ordem que a gente faz as coisas. Se a gente não organizar as coisas em uma ordem que faça sentido, uma ordem que seja principalmente bíblica e um princípio que... Então, uma coisa é, respeite a prioridade. Organize as suas demandas por prioridade. Eu sei que você quer, com 25 anos, com 30 anos, em 4 anos de empresa, comprar um novo apartamento, comprar um carro de luxo. Eu sei que você quer, mas não coloque isso numa prioridade de também cuidar da sua família, de também dar atenção aos seus pais e seus filhos, de também dar uma atenção à sua saúde. Sabe, não sacrifique coisas que é muito mais do que isso. A Bíblia lhe diz, não é o corpo mais importante que o vestuário? Será que a nossa saúde, de fato, vale o preço que muitas vezes a gente paga simplesmente para conseguir ter uma blusa, para conseguir ter um sapato caro? Será que essa ordem de prioridade ela não está desequilibrada? Será que a gente não pode dar uma atenção para isso? Então, o segundo ponto é respeitar o tempo de cada coisa. Numa corrida, é muito fácil perceber quem é o imaturo na corrida. As pessoas que correm há pouco tempo, as pessoas que não têm o hábito de correr, elas já começam a corrida em alta velocidade. Ela não se planeja, ela quer chegar a todo custo e ela acha que aquilo ali é a estratégia. É rápido, não, porque eu tenho que chegar, eu quero chegar, então eu vou. E ela só basta uma motivação. Só que uma motivação sem ter um planejamento, ela não é sustentável. Uma coisa que a gente deve aprender é que ir rápido não significa ir longe, e normalmente significa o contrário. Qualquer carro que a gente pegar, a gente vai entender que a alta velocidade aumenta o consumo de recurso, o consumo de combustível. Então o carro que a 100 por hora ele conseguiria andar 100 km, a 200 km por hora ele só vai conseguir andar 50. A gente anda menos quando a gente tenta ir mais rápido do que devemos ir. Ir rápido não significa ir longe. Quantas pessoas, existe uma pesquisa de que principalmente no Brasil temos um dos maiores índices de estresse, e quantas pessoas aos 40 anos, aos 30 anos sofrem de problemas que há muito tempo atrás somente pessoas de 60, de 70 anos tinham. Quantas pessoas com 30 anos hoje têm uma saúde totalmente destruída por conta do estresse, por conta da vida, da alimentação desregrada, dos horários desregrados, que se sujeitou simplesmente para alguns objetivos vãos. Então, achar que só ir rápido, que só ir muito veloz faz com que a gente chegue longe, normalmente é uma ilusão. E quando a gente começa com isso, a gente fica repleto de necessidades. A gente é o dia inteiro falando sobre necessidades, a gente fica murmurando de coisas que a gente precisa. E quando a gente não organiza em poucas prioridades, a nossa vida começa a ficar pesada. Isso começa a trazer uma frustração para a gente, uma frustração de que na sua idade você não está aonde você achou que estaria, de que a sua família não é aquilo que você imaginou, de que o seu trabalho não é aquilo que você imaginou, e você começa a listar todas essas necessidades, não organiza em prioridades. E o terceiro princípio é respeitar as pausas da vida. Abastecer na hora correta, ter aquele descanso, aquele momento de reflexão, é também um comportamento estratégico.
Se a gente pegar na Fórmula 1, existe todo um planejamento do momento que aquele carro irá abastecer. Se a gente não usar os momentos de descanso como uma pausa estratégica, a gente não vai conseguir chegar onde a gente tem que chegar. Então não significa que a gente tem que ir lento por causa do princípio anterior, mas não significa também que a gente tem que ir lento, que ir no tempo certo, significa que a gente não precisa ter nenhuma pausa. Seja para reflexão, seja para entendimento, seja para compreensão, ou seja simplesmente para um descanso. A gente precisa respeitar esses tempos, respeitar que a vida ela vai exigir de nós pausas, e muitas dessas pausas para conseguir testar e desenvolver a nossa fé. A nossa fé de que aquele momento é o momento em que Deus quer nos mostrar algo, é que Deus quer nos ensinar algo, quer refletir, quer revelar algo do seu coração para a gente. E quando a gente pega esses 3 princípios, o pensamento que me vem à mente é, cara, é muita coisa para a gente se preocupar. A gente tem que se preocupar com a pausa e a hora de abastecer, e a marcha, e para onde a gente está indo, e qual que é o destino. Isso fica realmente sobrecarregado. E aí a gente acaba ficando ansioso pelo entendimento. Antes da gente ter entendimento, a gente vivia ansioso porque a gente não organizava. E agora que a gente aprendeu princípios, a gente organiza a nossa vida. E a gente começa a ficar um pouco ansioso pela quantidade de coisas que a gente tem que ter. E qual a mensagem que eu deixo para você neste momento? É que um carro, ele não pode ter 2 motoristas. Eu gosto de imaginar a vida, essa corrida, como um rally. E o rally, ele sempre tem 2 pessoas dentro do carro. Ele tem um motorista e ele tem o assessorista, ele tem um auxiliar ali que fala para ele qual que é o endereço, qual que é o caminho, quais são as curvas, para onde é a curva. Então assim, ele indica, ele dá indícios para aquele motorista de qual o caminho que ele deve percorrer. E eu gosto de imaginar a nossa vida dessa maneira. Jesus, ele quer guiar a nossa vida, assim como esse motorista. E o Espírito Santo, ele está ali para nos auxiliar a saber qual que é o caminho, a saber o que fazer. Então a gente precisa ter um relacionamento com Cristo, um relacionamento com Deus, um relacionamento com a Palavra de Deus, para que a gente consiga saber sempre para onde a gente está indo. Hoje, no dia de hoje, quais as curvas que a gente tem que ter, qual a velocidade que a gente tem que estar hoje, qual o planejamento para a nossa trajetória no dia de hoje. É por isso que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A Bíblia, ela é mais do que somente alimento, mas ela é sobrevivência para a gente. Um período andando sem saber para onde a gente está indo, ele pode comprometer toda a nossa trajetória. Então, que a gente tenha esse entendimento de dar a Cristo, de dar a Deus e ao Espírito Santo o controle da nossa vida, o controle do nosso carro, do nosso destino, do nosso propósito, para que a gente possa saber para onde a gente está indo, como a gente vai chegar lá, como a gente deve chegar lá e também em que momento a gente deve ter pausas. Se você foi abençoado com essa palavra, eu quero que você pegue esse momento, esse dia, eu não sei que dia você está assistindo, mas que você pegue um momento para refletir sobre isso. Como você tem lidado com os propósitos da sua vida, como você tem lidado com a trajetória que você tem tido, como que você tem lidado com os momentos de pausa, quanto tempo faz que você não tira um tempo para descansar, sabe? E isso não significa que você tem que fazer isso só quando você está exausto. Isso vai te ajudar também a ter novas ideias, a ter mais criatividade, a colocar as coisas no lugar, a ver o que é razão e o que é emoção naquelas decisões que você está tomando. Então, quanto tempo faz que você não faz isso? Então, que você tenha essa reflexão e que a gente consiga viver uma vida menos ansiosa, mais planejada e conseguir fazer aquilo que Paulo disse, que a gente possa completar nossa carreira, completar a nossa corrida, guardar a fé, e que a gente consiga viver uma vida em plenitude, uma vida feliz, uma vida completa, seja na nossa casa, no nosso trabalho, com nós mesmos, quando a gente está sozinho, que a gente consiga sentir esse refrigério. Se você gostou dessa mensagem, envie para os seus amigos, mande para uma pessoa que você acredita que esteja precisando dessa palavra, uma pessoa que também irá ser impactada, uma pessoa que também irá refletir. Se você
é um membro da nossa igreja, se você é um membro do nosso ministério, aqui na tela também você vê os dados para você conseguir cumprir com o seu propósito de dízimos e ofertas, você que tem esse entendimento, que você que entende que isso é um mandamento bíblico e que você consiga cumprir com esse propósito, você tem esses dados. E se você não é da nossa igreja, se você apareceu nesse vídeo, se alguém te mandou e você sentir vontade, se você tiver vontade de ajudar o nosso ministério financeiramente, você também consegue usar os dados bancários seja para um depósito, para uma transferência ou também o QR Code se você quiser utilizar pelo seu celular através de uma doação online. Beleza? Bom, na próxima semana, mesmo horário, às 17 horas, na segunda-feira, todas as segundas-feiras, a gente tem postado uma nova mensagem aqui no Palavras de Fé. Às quartas e aos domingos, também às 17 horas, a gente tem o nosso culto online. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e acompanhe a nossa programação. E nesse momento, nesse instante, você aí na sua casa ou no seu trabalho, onde você quer que você esteja assistindo ou ouvindo essa ministração, que você feche os seus olhos, porque eu quero orar com você neste momento. Pai, caiu o microfone aqui. Pai, eu oro neste instante, Senhor, com seu filho, com a sua filha, seja onde ela esteja, Senhor Deus, que a gente possa, Senhor Deus, ser impactado e que os entendimentos dessa palavra, Senhor Deus, que tudo aquilo que foi ministrado em nosso coração possa ser impresso, Senhor Deus, em nossa vida, possa ser impresso em nossa alma, que possa ser impresso, Senhor Deus, no nosso entendimento, que a gente consiga viver uma vida, Pai, menos ansiosa, uma vida, Senhor Deus, menos acelerada, uma vida que respeite o tempo de cada coisa, o processo de cada coisa. Pai, abençoa o seu filho, eu não sei o que momento ele está passando, se é uma dificuldade, ou se é um momento de provação, se é um momento de decisão, ou se é um momento também de bênção, de novas conquistas, de realizações, que ele consiga entender o momento que ele esteja vivendo e ter um comportamento adequado com isso. Deus, dê sabedoria, assim como a tua palavra nos promete, dê paz, dê plenitude, descanso e refrigério, Senhor Deus, à nossa alma. Em nome de Jesus é o que pedimos e já te agradecemos, crendo, Senhor Deus, que lá na cruz as nossas feridas, os nossos pecados, os nossos sofrimentos já foram apagados, a nossa conta já foi resolvida, Senhor. Obrigado por poder compartilhar isso com outras pessoas, poder compartilhar isso nos ambientes em que vivemos e obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de ouvir da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e fique ligado na nossa programação.